programa Câmara Cidadã hoje conversa com o doutor cancerologista Juliano Borges. Dia 8 de abril é o Dia Mundial de Prevenção ao Câncer e esse será o foco da entrevista. Não saia daí! Boa noite, aqui começa o programa Câmara Cidadã. Excepcionalmente hoje o colega Luciano Sens está ausente e por isso a apresentação está diferente. Ao nosso lado recebemos o doutor cancerologista Juliano Borges. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um grande prazer participar do programa aqui. Primeira vez aqui na TV Câmara, né? Isso é verdade. Espero que tenha outros espaços para outra equipe de médicos de saúde participarem de um programa tão importante aqui para a comunidade. Exatamente. Quem sintonizou a televisão agora pode achar estranho o programa Câmara Cidadã, que normalmente entrevista vereadores e outros políticos da nossa região, estar falando sobre saúde. Mas dia 8 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, é isso mesmo, doutor? Isso mesmo, e eu acho que a saúde é um dos grandes tópicos, né, em toda a administração, e eu acho que é uma grande opção de ceder esse espaço na TV Câmara para a gente comentar hoje sobre um tratamento e prevenção do câncer. E nós temos, é claro, né, não só como telespectadores, mas todo mundo tem dúvidas em relação à saúde, isso é de praxe. É possível prevenir o câncer? Isso, na verdade a gente já tem até alguns dados em que se a gente fosse lançar uma política de saúde pública, teria que focar no cigarro, né? O cigarro teria que ser banido da população porque ele representa em torno de 1/3 dos casos relacionados com o fator de risco, o tabagismo. Então, se fosse lançar a mão de uma conduta, seria banir o cigarro da população. É claro que tem outros fatores de risco associados, que entram obesidade, sedentarismo, que é não fazer atividade física, ter uma má alimentação, ter hábitos estressantes de vida, excesso de bebida alcoólica, que teriam fatores relacionados, e tem esses que são flexíveis, que a gente consegue mudar, e tem alguns fatores que são genéticos, e que daí isso entra na história da pessoa e não teria como fazer essa modificação, mas como fazer exames para prevenção. Uma dúvida, a pessoa que é fumante há anos, faz exames e diz assim, eu continuo fumando porque o meu pulmão tá bom, olha aqui meu exame. Ela pode vir a desenvolver outras doenças em outros órgãos? Isso é possível, sim. Doutor? Perfeito, assim, ó, na verdade, o quanto mais fuma, maior a chance, o fator de risco para alguns tumores. Os principais tumores estão relacionados com o cigarro, é o câncer de pulmão, que já é bastante conhecido, e a gente consegue diferenciar um tumor mais agressivo em quem fuma. Então tem uma característica diferente, são doenças diferentes do câncer de pulmão em quem fuma para o câncer de pulmão em quem não fuma. Mas todos os tumores da cabeça e do pescoço estão relacionados, os tumores do início do esôfago e inclusive o tumor de bexiga, né? O tumor de bexiga tem o mesmo comportamento como se fosse um câncer de pulmão e praticamente 100% das pessoas que fumam podem ter esse risco. Então se tu não fuma, provavelmente tu nunca vai ter um câncer de bexiga e nunca vai ter o tipo escamoso, que a gente chama, que é o tipo de tumor para câncer de pulmão e câncer de cabeça e pescoço. E existem grupos que são mais suscetíveis a apresentar a doença ou não? A gente consegue identificar alguns fatores genéticos que atualmente a gente tem como fazer pesquisa e identificar alguns grupos familiares com uma predisposição maior. Isso tanto coletando a história médica, em que tem a herança genética, que o pai, a mãe, os filhos, os netos, todos com histórias de câncer. E tem alguns fatores independentes, né? Como é o caso, inclusive, bastante conhecido da Angelina Jolie, que ela tem uma mutação, porque a mãe dela teve morte por câncer de mama, conseguiu identificar a mutação e ela está fazendo todos os exames e tratamentos um pouco mais agressivos para prevenir que tenha tumor. Inclusive extraindo órgãos, parece que recentemente ela teve mais uma cirurgia, né? É, porque na verdade ela tem uma mutação do BRCA1, é uma mutação já bastante conhecida e que ela tem uma taxa que pode chegar a 50% ou 80% de risco de ter câncer de mama e câncer de ovário. Então, tecnicamente ela está correta, ela está fazendo os procedimentos corretos, que é a ressecção dos ovários, a retirada dos ovários e a retirada da mama, mas ela tem uma mutação específica, não é
história na família, ela fez o teste genético e tem essa alteração. Exatamente, não é para alarmar o pessoal de casa que teve casos de cânceres na família, de, não, se a minha avó, minha mãe teve, então eu vou já extrair a minha mama porque eu posso vir a ter. Não é isso. Não é isso. Ela tem um caso específico de mutação. Isso, e é uma mutação bastante incomum. A gente considera talvez menos de 5% dos casos de câncer de mama vão ter essa mutação. Então, ela é bastante incomum. Existem exames, né? E a mulher aí que assiste o nosso programa sabe que o mais comum é o preventivo. Além do preventivo, há exames nessa linha para homens? Quais seriam esses principais exames que podem diagnosticar um tumor? Isso, como a gente falou, assim, a base inicial está em não fumar e ter uma atividade física, ter uma boa alimentação, ter hábitos saudáveis, né, e evitar a bebida alcoólica. Mas os exames nas mulheres é indicado fazer o preventivo, que é o Papa Nicolau, a partir da idade sexual, ou a partir dos 18 anos, 20 anos. A mamografia a partir dos 40, essa discussão 40, 50 anos, mas a partir dos 40 anos começar a fazer a mamografia. Para os homens é indicado a partir dos 50 anos, em alguns casos 40 anos, fazer o PSA e toque retal. Para as pessoas, tanto os homens quanto as mulheres acima de 50 anos, fazer a colonoscopia a cada 5 anos, que é a endoscopia do intestino. E para quem é fumante, pesado, com mais de 30, 40 anos fumando, né, e tem mais de 55 anos, tem algumas diretrizes que sugerem fazer tomografia com baixa dose anual para prevenir um tumor e identificar tumores precoces, né? Então, esses seriam os exames de base para quem não tem nenhum sintoma. Eu estou 100%, não tenho nenhuma queixa. Não sinto dor, não sinto nada. Nada. Se tem qualquer queixa, essa base, né, de exames de screening, de check-up, não vale. Eu ia perguntar isso, doutor. Existem tipos de câncer silenciosos? A pessoa pode vir a desenvolver sem nunca ter sentido dor alguma? Isso, na verdade, depende do órgão, né? A gente vai citar até alguns dados locais que chamam atenção para câncer de pulmão. Câncer de pulmão, a gente tem até um estudo epidemiológico que a gente fez e girou em torno de 10% só dos pacientes conseguiram fazer a cirurgia. E isso é uma taxa bem pequena. Se a gente comparar com alguns estudos americanos, em torno de 40% consegue fazer a cirurgia. Ou seja, é um tumor silencioso, né, e que só vai dar sintoma com tamanhos maiores. Então, é por isso que a base está sempre em medicina de prevenção, que tem todos aqueles pré-requisitos que a gente já comentou, e fazer o check-up anual, a cada 5 anos, mas fazer o check-up para prevenir. Tem muitos tumores que são silenciosos. O assunto está fluindo, doutor, mas nós vamos para um rápido intervalo. No segundo bloco, voltaremos com assuntos de importância, como novos tratamentos para o câncer e também alguns tratamentos complementares. Será que eles funcionam? Até mais! Eu era mais moleque mesmo. Pipa na praia, futebol de botão. Inclusive eu jogava com meu pai no dia 20 de janeiro de 71. Eles invadiram minha casa, tinham policiais, metralhadoras e tal. Eu acordei e meu pai já tinha sido levado. Os meus amiguinhos perguntavam o que está acontecendo, né? Meu pai foi preso. Mas teu pai é bandido? Eu falei, não, meu pai ele é contra a ditadura. E no dia seguinte eles levaram a minha mãe e a minha irmã Eliana, que tinha 15 anos. Ele deve ter morrido na tortura 2 dias depois. Eu reencontrei minha mãe 3 dias depois. E na cama dela, ela não conseguia nem andar direito, de tão magra que ela estava. E aí começamos a chorar os dois. Ainda existem mais de 140 desaparecidos políticos no Brasil. Se você tem informações que ajudem a encontrá-los, procure o Arquivo Nacional no site Memórias Reveladas. Governo Federal. Ô, eu perdi minha fatura. Como é que eu faço? Tá aí, ó. Tá perto de você. Mas que... Vem cá, sabe como eu faço a segunda via do meu RG? Simples. Tá perto de você. Então tá. Como é que eu faço pra ganhar uma folga, hein? Agora tá bem pertinho de você. Chefinho, quer um cafezinho? Não. Então eu vou pegar um pra mim, com licença. Chegou perto de você, a ferramenta que dá acesso direto aos serviços mais importantes. É o governo de Santa Catarina perto de você.
Voltamos com o segundo bloco do programa Câmara Cidadã, hoje falando excepcionalmente sobre tratamentos do câncer. E o assunto parece inesgotável, né? A quimioterapia ainda é base dos tratamentos, doutor? É isso mesmo, senhor. Felizmente a gente conseguiu ter uma grande mudança nos novos tratamentos para o câncer. O que a gente parecia até fictício, né? A gente consegue conversar isso atualmente agora em 2015. A gente pode citar, por exemplo, o tratamento do câncer de pulmão, em que a gente tem pelo menos agora 2 testes genéticos que a gente identifica no próprio bloco do tumor. Se tem essa mutação, essa alteração genética, se usa comprimido, não se usa quimioterapia. E para o câncer de pulmão, atualmente, quimioterapia é tratamento de sobra, né? A gente fez o teste de mutação do LK, a gente fez o teste de mutação de EFR, vieram negativos, daí sim sobra a quimioterapia. Para câncer de mama é o mesmo quadro, né? A gente faz a pesquisa dos receptores hormonais, que é o estrogênio e progesterona, faz a pesquisa de uma proteína que se chama HER2, se tem essa expressão, a gente faz o uso de anticorpos e inclusive já tem agora uma nova tratamento que é um conjugado anticorpo-droga, em que a gente aplica a medicação e ela não cai cabelo, não dá enjoo, é uma nova classe de medicação. Então, atualmente em 2015 a gente pode considerar que a gente faz quimioterapia só para quem não tem um alvo, né? E, inclusive essas novas medicações se chamam targets, né? Se chamam drogas-alvo. A gente tem um alvo e tem um racional para utilizar para o paciente. Eu vou explicar para ele que ele tem um câncer de estômago, ele tem a proteína HER2 e eu vou dar um tratamento anti-HER2 para o tumor dele de estômago. Isso para estômago, para mama, para melanoma, para câncer de intestino, câncer de pulmão. Então, são as exceções que a gente vai utilizar a quimioterapia. E onde foram desenvolvidas as pesquisas, né? De onde vieram essas medicações que, para mim, eu acho que para muita gente em casa é novidade? Na verdade, assim, a gente tem ainda poucos estudos que iniciaram no Brasil com relação a isso, mas a base mesmo está nos Estados Unidos ainda, em torno de, por exemplo, na oncologia, nós temos o nosso congresso mundial, que é americano, que se chama ASCO, em torno de 50% da literatura mundial é americana. A gente corresponde estatisticamente a em torno de 1 a 3% da literatura médica em oncologia no congresso é brasileira. Então, a gente está ainda bem atrás dos americanos e quando a gente faz análise, inclusive tem um site que se chama clinicaltrials.gov e a gente põe lá os estudos câncer, tem em torno de 26 mil estudos já sendo conduzidos ou que já foram conduzidos nos Estados Unidos e no Brasil a gente tem em torno de 700, 800 estudos. Então a gente está ainda bastante defasado com relação a esses novos tratamentos, mas felizmente quando tem aprovação americana ou aprovação europeia, em algum tempo a gente consegue trazer essas medicações para cá ou então a gente consegue trazer no mesmo tempo em estudos clínicos, que são trials, que muitas pessoas ainda não conhecem como funciona isso, mas na Europa e Estados Unidos já está bastante difundido. Eu, felizmente, o ano passado eu consegui ficar acompanhando um serviço de oncologia que se chama MD Anderson, que ele é ranqueado como o melhor serviço americano de oncologia e eles tinham mais de 1000 estudos no serviço, só no serviço daquela instituição para o tratamento para o câncer. Olha, a região sul ainda é destaque na questão do câncer de pele? O doutor tem algum dado sobre isso? Isso é interessante porque parece ter uma faixa no mundo nessa região que pega Santa Catarina e pega a Austrália, em que tem uma taxa bastante alta de tumor de pele e o nosso grande alerta, na verdade, para o câncer de pele é o melanoma. E tem essa faixa no mundo que a gente não sabe se tem uma correlação com camada de ozônio ou com a população de pele mais clara. Exatamente, porque o sul tem muito descendente, né, de italiano, alemão, polonês. Isso também pode contar? Isso, ou né? É mito? Não, isso é uma verdade. Né? Para os tumores de pele, a gente tem bastante conhecimento para o melanoma. As pessoas que têm pele clara, olhos claros, que têm bastante manchas de pele, elas têm um fator de risco aumentado, né? E a orientação é usar o protetor solar, né? Isso para evitar câncer de pele e evitar envelhecimento da pele, né? Então, se tem algum dermatologista que me contraria, imagino que não,
o grande tratamento para evitar o envelhecimento da pele, evitar manchas, o escurecimento é, na verdade, todos os dias se acordar e passar o protetor solar no rosto, no dorso das mãos, que são as áreas mais expostas. Mesmo quando eu não penso em me expor ao sol da praia, mesmo quando está chovendo, sempre? Sempre, porque parece que mesmo essa luz artificial teria alteração na pele. E é interessante que quando a gente vê algum paciente que tem tumor de pele, e ele tem várias manchas e quando a gente vai fazer o exame físico, as áreas que não pegam sol são sempre áreas com pele totalmente íntegra, né? Então, as mulheres na área dessa região que não pega aqui do sutiã ou do biquíni ou do maiô, a pele é totalmente íntegra, né? E essa área daqui da frente do peito, ela está bastante lesionada. Então a gente consegue identificar, e mesmo o pessoal em casa vai conseguir visualizar que as áreas que não têm exposição solar são as áreas que a pele está saudável. Eu acho que o pessoal em casa pode até sentir, né? A área que você não pega sol é mais macia, parece mais hidratada. E observar agora que não tem manchas. Tem toda uma relação. Então, ficar um pouco resguardado do sol faz bem. Faz bem, e usar o protetor solar, que vai ter um benefício de estético e de prevenção para o câncer. Ok. Um breve intervalo, doutor. Já já nós voltamos com a terceira parte do programa Câmara Cidadã, falando sobre esse assunto tão importante que é a prevenção do câncer. Não saia daí. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Este ano, o Balneário Camboriú está fazendo 50 anos. Nossa cidade é jovem, mas é próspera. Está entre as melhores cidades de Santa Catarina e do Brasil. Um alto índice de desenvolvimento humano. Uma das cidades mais ricas. A maior renda familiar do estado. Aqui tem emprego. Somos campeões de turismo. Temos uma Câmara de Vereadores atuante, transparente e aberta. E os cidadãos participam. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. 50 anos de cidadania e desenvolvimento. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, que excepcionalmente hoje fala sobre a prevenção do câncer. Doutor, um dos principais problemas que acometem as mulheres ainda é o câncer de mama, né? Isso mesmo. Ele está na lista dos principais tumores, né, que causam morte na população brasileira entre as mulheres. E houve uma mudança nas leis aí do Brasil em relação aos exames? Isso, a gente passou por um período em que teve uma nova portaria no final de 2013 e que indicou fazer mamografia só a partir dos 50 anos. Isso foi com base em estudos epidemiológicos canadenses que a gente conseguiu identificar. Só que o que a gente fez pela universidade, pela Univale? A gente fez um estudo epidemiológico focando qual era a população que foi excluída, né? Qual era a importância de excluir dos 40 aos 49. E a gente ficou bastante surpreso com os dados, porque na verdade em torno de 33% das mulheres que tiveram câncer de mama aqui na região do Vale do Itajaí foi entre os 40 e 49 anos. Então, excluir essa população do acompanhamento inicial para a check-up, para o screening, para a mamografia, seria tirar 1/3 da população que tem câncer de mama na região.
A gente ficou bastante contente porque semana passada saiu um resultado derrubando essa portaria e aparentemente vai ser votado o projeto que volta a fazer mamografia a partir dos 40 anos. Uma dúvida, o autoexame da mama, que é tão ensinado, inclusive nas redes de televisão e mídia em geral, ele substitui a mamografia? Isso é um ponto interessante. Vocês podem até notar que foi parado de ter essas informações do autoexame, que era bastante divulgado antigamente na mídia. Por quê? Porque, tecnicamente, o autoexame vai identificar tumores acima de 2 centímetros. E o que a gente quer? A gente quer identificar tumor de meio centímetro. E a única forma de conseguir identificar tumores precoces é fazendo a mamografia. Então, o autoexame ajuda? Ajuda. Só que a gente quer muito mais precoce do que 2 centímetros. O que isso interfere? Se um tumor é menor, ele tem uma menor chance de ter tumores mais avançados embaixo do braço ou criarem as raízes que a gente chama de metástase. E um tumorzinho pequeno, a gente não vai precisar fazer quimioterapia, nenhum outro tipo de intervenção. Então isso vai mudar a história da paciente que tem um diagnóstico de um tumorzinho de 5 milímetros, de meio centímetro, para uma paciente que tem um tumor de 2 centímetros. Pode mudar a conduta. Então por isso que atualmente o grande foco é mamografia. É claro, se uma mulher notar um nódulo, na mesma hora tem que buscar atendimento médico. Independentemente da faixa etária. Eu posso ter 20 anos de idade, sentir uma coisa meio estranha, vou ao médico. Isso mesmo, porque o check-up da mamografia que a gente está falando, que a partir dos 40 anos, vale para quem não tem nenhum sintoma e não tem história forte na família. Então vale sempre a atenção, né? Isso a mulher mesmo. está em contato com o corpo, sempre se analisando, avaliando, muito além da estética, mas vendo a saúde em primeiro lugar. Uma outra dúvida que as pessoas têm é em relação aos tratamentos complementares. Existem tratamentos que podem ajudar o tratamento convencional? A medicina oriental, por exemplo, ela trabalha muito na área de prevenção e a gente sabe que nós somos aqui da medicina ocidental, que tem uma outra linha de atuação. Mas alguma dúvida sempre surge. Uma pessoa que está fazendo um tratamento com um médico, um oncologista, ela pode também trazer um tratamento complementar, como uma acupuntura ou uma massoterapia, uma sessão de reiki? Como que é a visão nesse sentido? Isso, senhor. Na verdade, a gente não tem grandes restrições quanto a tratamentos complementares que não envolvam ervas. Por quê? Por exemplo, na própria bula de muitos medicamentos para o câncer de pulmão e câncer de mama, na própria bula está escrita, proibido o uso com erva de São João, né? Que é um chá que é utilizado mais no hemisfério norte, mas por quê? Porque a erva de São João, que é uma erva aparentemente simples, inofensiva, ela interfere em todas as medicações. Nossa! Então, os chás e ervas a gente tem bastante limitação. Agora, quanto à acupuntura, isso tem uma definição e é uma área médica definida que tem resultados positivos e que deve ser discutido com o seu médico a indicação. Eu sou um grande adepto à acupuntura. Se a gente seguir ainda quanto à base científica, a gente pode extrapolar o câncer e considerar o que a gente teve de informações adicionais que mudaram o tempo de vida das pessoas. E é o que eu sigo como adepto. Então, a gente tem estudos que foram publicados, grandes estudos, né, com orientação de seguir uma dieta mediterrânea, porque chamava a atenção que as pessoas que moravam no Mediterrâneo têm uma vida longa. Então, o que é a dieta mediterrânea? É uma dieta saudável, com legumes, verduras, menos de 50% das refeições carne vermelha. É o peixe, né? Eles priorizam o peixe. Frango, isso. A carne vermelha entra, mas em menos de 50% das refeições. Se não me engano, azeite de oliva, extra virgem, uma coisa assim. Perfeito. Porque o estudo foi o quê? Foi com base em dieta mediterrânea e suplementação com azeite de oliva extra virgem para uma dieta pobre em quilocaloria. Eu estou falando a gente comer uma pizza e colocar azeite. Um monte de azeite em cima. Isso, a gente está falando do quê? De comer verduras, legumes, principalmente com carne branca e colocar azeite. Ou então as nozes. E isso conseguiu identificar que a curva de tempo de vida melhorou. Melhorou a curva de tempo de vida. Então, se eu fosse comentar agora o que poderia fazer para mudar o tempo de vida, eu basearia nesse artigo em fazer dieta mediterrânea, usar o azeite de oliva extra virgem ou então as nozes,
fazer atividade física, que a gente consegue comprovar e a gente tem alguns resultados já que identificam que a obesidade, o sobrepeso teriam um desfecho mais negativo para todas as doenças. Isso envolve doenças cardíacas, diabetes, envolve diagnóstico para o câncer. Também nessa dieta mediterrânea, que eu acho que é bastante interessante, tem a suplementação com vinho tinto, né? Então em torno de 5 cálices para as mulheres por semana. O homem, a gente felizmente tem esse benefício, a gente pode tomar o dobro que a mulher, então no máximo uns 8, 10 cálices por semana, e isso tudo mudou o tempo de vida das pessoas. E para completar, teve um outro estudo também que era bastante duvidoso com relação ao café. E o estudo do café mostrou também que as pessoas que tomam café, predominantemente nesse estudo era um estudo café passado, não café expresso, o quanto mais café tomou, mais tempo viveu. Então, se eu fosse falar o que eu faço atualmente, eu faço dieta mediterrânea, pratico atividade física regularmente, né? Controlo o meu peso, tento não ter uma vida estressante e tomo o meu café com vinho de noite. Então, acho que é uma base boa e algo bastante agradável para a gente aumentar a expectativa de vida da população. Que maravilha! Eu vou até complementar as informações do doutor com um exemplo pessoal. Minha avó vai completar 90 anos em setembro, lá em Lages, e ela toma o cálicezinho de vinho tinto todos os dias, desde que os pais autorizaram bebê-la. Isso, provavelmente ela segue a dieta mediterrânea. Naturalmente, a tua avó segue a dieta mediterrânea. Olha só que incrível. E aí o cuidado com o tamanho do cálice, né, doutor? É isso Como mesmo. Seria esse cálice aí? Não é aquele cálice... Para as mulheres são 5 doses por semana, de doses de vinho, não é brincar com a bebida, né? O excesso de bebida vai causar malefícios. Ok. Somos regidos pelo tempo, né? Teríamos muito mais perguntas ainda, mas já agradecemos a participação do doutor, que inclusive teve que fazer um remanejamento na agenda de pacientes dele para hoje estar aqui na TV Câmara. Muito obrigada, doutor. E deixamos um minutinho final para suas considerações. Eu que agradeço a participação e relembro, gente, não fumar, evitar bebida alcoólica ou preferir o vinho como a dieta com base na dieta mediterrânea, fazer os exames preventivos, isso para quem não tem nenhum sintoma, e que as pessoas que têm algum sintoma procurar o atendimento médico, né? Porque a medicina é comprovado que a medicina teve uma grande evolução, né? O câncer, felizmente, em 2015 a gente pode falar que o câncer tem chances de cura altíssimo. Isso a gente tem dados locais nossos, e sempre procurar atendimento e o paciente sempre estudar. Eu acho que a grande base está na educação e no estudo, e ser crítico, procurar novos tratamentos, procurar novas opções, não ficar com a base em quimioterapia e aceitar tratamentos antigos, né? Sempre tem que procurar novidades e pesquisar, que eu acho que isso é a base da educação, e a educação aumenta a expectativa de vida de todo mundo. Vamos colocar na tela, doutor, um contato, pode ser uma homepage, um telefone, como que as pessoas que se interessaram pelo seu trabalho podem entrar em contato? Pode acessar novostratamentos.com.br ou então pode entrar em contato pelo número 47-3348-5093. Obrigada. O programa Câmara Cidadã especial sobre o tratamento do câncer em função do Dia Mundial de Combate ao Câncer chega ao seu fim. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima oportunidade.